rádio? Bom, eu deveria responder isso rapidamente, já que eu sou formada em jornalismo, certo? Mais ou menos. A verdade é que rádio não tem tanto a ver com teoria jornalística, e sim com a experiência e a realidade compartilhada no dia a dia. E é por isso que eu chamei a minha amiga Laura Schaud, graduanda em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, para falar um pouquinho sobre a experiência dela como estagiária na rádio universitária da UFG e no coletivo Magnífica Mundi, no qual ela trabalhou com web rádio. Então, eu fiz matéria-prima em 2018, e aí você fez o estágio Em na rádio 2019. em 2019, e a gente ficou na Magnífica meio 2018, meio 2019, aquela coisa assim, até a gente desistir. É, bem isso mesmo. Ai, Mas essa é a diferença. A matéria-prima que você trabalhou, não sei se o pessoal que sabe que é, mas a matéria-prima era mais criativa, eram os programas mais livres para vocês criarem, tanto em temática, em formato. Eu trabalhei na rádio mesmo, tipo, na rádio universitária, na grade fixa deles. Eu trabalhava para o jornal que acontecia meio-dia. Então eu tinha que criar textos jornalísticos para o jornal. Eu tinha que ligar, buscar fonte, aquela coisa toda que jornalista faz. Mas o formato era mais ou menos o mesmo, de edição, de gravação, entender a técnica. A técnica é a mesma entre eu e você. A única diferença é que a sua era um texto mais criativo e o meu era um texto mais formal. Mas em quesito de formato e gravação, edição, é a mesma coisa. você montava grade também? Montava grade, usava o Cadena. O que é o Cadena? O que é o Eu Cadena? nunca tive Papa, que mexer no Cadena. eu tive que mexer do Cadena. É horrível. Porque ele é pelo menos na época que eu trabalhava, porque minha experiência é de 2018. Não, 2019, 2019. Era um programa muito antigo, sabe? Era um programa que você olhava, você falava, isso aqui não é de agora, isso aqui é antigo. Eu não sei se teve atualização desde que eu saí de lá, mas do que eu lembro, o layout parecia o Windows XP, de tanto que parecia antigo. Péssimo. Mas eu gostava muito de editar, eu gostava muito. Gravar eu odiava. E isso é uma coisa que vai muito da pessoa. Tem gente que gosta de ter a locução, tem gente que gosta de gravar. É uma coisa que você aprende fazendo. Fazendo, você não sabe o que você gosta ou não. Mas eu sempre gostei muito de editar, de fazer roteiro. A parte do backstage, eu gostava. A parte de falar, Participar. de participar de verdade, eu não curtia de jeito nenhum. Mas você participava por trás. Eu mesmo nunca mexi no Cadena. Minto, eu mexi para colocar música. E eu lembro que tinha que ser música que tava no Cadena, não podia ser qualquer Sim. música. E aí tinha um limite de músicas que às vezes você queria colocar. Uma vez eu quis colocar bugarins e não tinha bugarins no Cadena. E foi uma frustração muito grande. O Cadena ele é bem limitado mesmo. Ele é o que tem lá. E se você. Porque tem todo o rolê de direitos autorais. E pode dar um rolê. Então lá ele tinha, tipo assim, eu acho que uma matéria que eu fiz foi de algum cantor também, eu não lembro qual que era. E aí eu teve que buscar uma música lá. E aí isso eu nem fiz, porque coisa de direito autoral, eles não botam na mão de estagiário, porque eu era estagiária na época, né? Que era estágio não obrigatório. Não, era Era estágio obrigatório. obrigatório, que era o estágio da faculdade, que você tinha que fazer dentro da faculdade. Eu não sei como é que é na UFSCar. Mas na UFG, você tem que fazer dentro da UFG. E aí, dentro do meu curso, tinham vários campos. Eu escolhi rádio, não por paixão. Não vou mentir aqui pro pessoal. Não foi por paixão, não. Foi porque era perto de casa. Mas eu acabei gostando muito. Principalmente da parte de produção, de edição. Eu gosto muito de editar áudio. E eu não sei, vocês vão usar o Audacity, que é o melhor de todos. Não sei. Não E sei se como é que a gente vai. for usar o Audacity, eu gosto muito dele. Eu acho ele muito simples, sabe? Você tem que aprender a mexer nele. Tem que aprender as coisas. Mas eu acho muito de boa essa parte de edição. Muito bom. Agora, a Magnífica. Nós Calma. duas estávamos juntas na Magnífica. A gente Sim, entrou em 2018, eu ainda estava na faculdade, você entrou também na mesma época. foi. Eu preciso explicar a Magnífica, porque. Como explicar a Magnífica? Nossa, tem 20 anos que eu tento explicar a Magnífica, é difícil. É um coletivo que a gente consegue fazer web TV, web rádio e uns outros programas também. Nós duas criamos a parte do cinema.
que era o Cinemundi, em que a gente assistia filmes e debatia, mas no local da Magnífica mesmo, não era transmitido. Sim. Mas a Magnífica faz várias transmissões e tem várias parcerias de cobertura para eventos. Nós duas participamos de 2 eventos em Goiás Velho. Na verdade, você foi só um, eu que fui em 2, né? Eu fui em um de algum bispo de Goiás Velho, Você foi antes. Aham, foi. e aí depois a gente foi naquele dos agrotóxicos, que foi internacional. Uhum. Exatamente. Então, várias parcerias, várias experiências, não vou mentir, a maior parte das minhas experiências na faculdade foi com a Magnífica. Eu também. Mas o ponto aqui é a web rádio. Acho que você teve mais contato com a web rádio do que eu. Não sei. Foi a única transmissão que eu participei, assim, ativamente, foi aquela de 24 horas. Que foi uma proposta que eles fizeram de ter 24 horas de programação na rádio. E aí ela foi só web, não foi? Eu não lembro se ela teve Foi, transmissão. Foi só a foi só web. web. E aí teve até um hibridismo, que era a parte de, dentro do site, a parte de rádio, e aí eles colocaram câmeras também para gravar para Facebook e tudo mais. Mas foi uma experiência meio louca, porque 24 horas de transmissão é um rolê louco. Mas foi uma experiência muito boa e eu fiquei mais no backstage também, de ajudar na programação, de ajudar em como as coisas iam funcionar. Eu não fiquei tanto na produção dos programas em si. Também fiquei um pouquinho, mas eu não fiz A gente nada. fez o Cinemundi. A gente fez o Cinemundi, que foi o único programa que a gente fez, que foi show. O Cinemundi é muito bom. E foi legal. É uma experiência. A diferença principal que eu senti entre a rádio, realmente uma rádio, e a rádio instituição e tudo mais, e a web rádio, é que tem uma liberdade de tudo muito maior. A liberdade de escalonamento mesmo de programas, porque dentro da rádio universitária, que é a que eu fiz estágio, a coisa era muito. Nossa, o programa tem que ter tantos segundos. Se passar disso aqui, você tá lascado. Você não pode fazer mais do que aquilo. Já na rádio lá da Magnífica, que era a web rádio, a coisa era bem mais conversada, sabe? Tipo, eu preciso desse segundinho aqui, você me empresta do seu? E a coisa era mais comunitária, que é a coisa que mais pode se falar da Magnífica, é essa coisa toda do comunitário, porque não tinha ninguém acima de ninguém lá dentro, então era uma coisa bem mais Coletiva. coletiva mesmo. As coisas eram produzidas um com o outro, e é uma coisa muito mais jovem, eu sinto, a web rádio. Porque, claro, ela é na internet, então ela vai ser mais jovem, mais nova. Então, ela permite que a gente tenha essa liberdade criativa. Teve um programa que eu acho que era de um colega nosso, o Leôncio, que ele fez sobre música sertaneja, eu acho. E tinha o nosso programa que era sobre cinema, tinha programa sobre diversos assuntos diferentes. Já a rádio institucional, ela é muito mais não profissional, mas ela é mais. Ela tem umas funções sociais diferentes. A coisa toda de ter um jornal, que tem que dar notícia, que tem que reportar as coisas. E a web rádio, eu sinto que ela, por ela ser na internet, que tem essa liberdade maior, a produção é mais ou menos a mesma, tipo, de gravar os áudios, editar. A web rádio que a gente participou, que foi de 24 horas, era tudo ao vivo. Então era meio caos. Era puro caos. Porque coisa ao vivo, Deus me livre, guarde. Era uma correria de gente pra cima e pra baixo. Ai, tá faltando isso aqui. Não, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Mas é muito bom. Essa coisa de você realmente estar ali, você ver a coisa acontecendo, é muito bom. E é uma coisa que eu não senti tanto na rádio universitária. Sim, eu senti no Matéria-Prima, né? Porque o Matéria-Prima, ele era um caos durante a manhã de sábado, assim, né? Era tipo, esse quadro não funcionou, então vamos socar esse outro aqui. Mas a liberdade institucional, com certeza, é muito diferente. Mas em questão de programa, tipo, a rádio da UFG usava o Cadena. Era o Você Cadena. lembra qual programa ou alguma coisa assim que a web rádio usava? Ai, tinha aquele aparelho que eles estavam usando, que eu não lembro o nome. É verdade, tinha um aparelho. Eu não lembro o nome também. Não, mas Tinha era esse essa aparelho caixa. que ele era feito para web rádio, que eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é uma das opções. É uma das opções de como você pode fazer web rádio. Porque eu acho que hoje em dia a web rádio pode
dependendo de quem tá fazendo e tudo mais, pode parecer muito um podcast, na forma de ser feito. Que não tá uma coisa que transmita e tudo mais. Pode funcionar na forma de internet, porque nem uma transmissão de videogame, alguma coisa assim. Já existem sites feitos pra isso. Só que o nosso, ele era pro site, era o site que a gente tinha. Pro site da Magnífica. O site da Magnífica, então a gente tinha que ter algum tipo de equipamento pra fazer essa transmissão, então era um pouquinho mais complicado. Uhum. Sim, sim. É porque a gente estava transmitindo ao vivo também, tinha essa coisa, né? Sim, Que era você falou. transmissão ao vivo. Mas eu acho que, sabe, transmissão já gravada é mais tranquilo. Porque você coloca um atrás do outro ali e já vai indo. Mas tem Mas que ter um tem, pouquinho tem de... muitas rádios, tipo, a rádio da UFSCar, a rádio da UFG tem os online também, assim, que dá para você Sim, escutar ao mesmo tempo. Deve ser mais ou menos isso, esse mesmo mecanismo. Não vou saber dizer se é o mesmo negócio, né? mas foram experiências boas ter trabalhado nas duas. Mas são experiências completamente diferentes, mesmo sendo a mesma mídia, assim dizer, que é a coisa do áudio. Mas foram experiências completamente diferentes. Sim. Eu acho que em questão de estrutura física, a rádio UFG tinha mais coisa, obviamente, né? Porque Nossa, tinha estúdio para gravar música especificamente, tinha parte de redação e tudo mais, então tinha um espaço todo só para isso, né? Mas aí vem a questão do limite da grade, né? sim, E a web rádio, igual você falou, você consegue construir, dependendo de quem está construindo, você consegue construir com mais liberdade. Até sim, igual a gente, que por mais que a gente estivesse fazendo uma coisa pro coletivo, que já tinha um direcionamento, não era fechado. Era sim. tipo, tem alguma sugestão, manda aí. Era, Mas era, é. era mais coletivo, era mais ali, sabe? A estrutura da. Eu não sei como é a estrutura da UFSCar, porque eu nunca fui na UFSCar. Mas a estrutura da Rádio Universitária da UFG era absurda, absurda. Tipo, tinha uma mesa de som que era onde arrumavam as coisas do ao vivo e tudo mais. Tinha uma sala que era pro ao vivo, que as pessoas falavam pro ao vivo. Aí tinham dois estúdios de gravação e tinha um estúdio de gravação que era pra gravação. Não é coletiva, é quando tem tipo uma reunião e tem várias pessoas falando. Tinha uma Sim, sala que era só pra isso. E tinha sala da edição, tinha sala da redação. Incrível, incrível. A estrutura da UFG era incrível. Mas é isso. A gente e tinha tinha essas. cafezinho. Tinha cafezinho e pipoca. Eu comi muita pipoca. Muita pipoca. Eu tomava muito café. Sábado de manhã, acordava, tipo, eu não queria estar aqui. Aí vinha o cafezão. Nossa, é Eu verdade, o café acordava. de lá era mó bom também. O café de lá era muito bom. Mas foi uma experiência boa. O pessoal, eu não sei se é porque é instituição pública, porque instituição pública é assim. Tipo, eu nunca passei dificuldade. As pessoas falavam, não, vai lá e tenta, dá certo. Não, até teve até uma vez que tava tendo a matrícula na UFG, porque a matrícula na UFG era no comecinho de março, antes do Covid, né? Porque eu nem sei quando tá sendo. E eu fui cobrir a matrícula. E aí eu fiz uma ligação de áudio, tipo uma ligação no WhatsApp, com a moça lá no programa. E eu consegui fazer uma entrevista em outro lugar e eles conseguiram transmitir na rádio. Um absurdo isso aí, eu não sei nem como é que eles fizeram. Vou A ser gente sincera. fazia isso, eu fiz no Matéria-Prima. A gente tinha uma conexão. Na verdade, eu fiz entre aspas, porque quem fez foi o Miguel, porque era ele que resolvia as coisas. Sim. Mas que a gente conectava. Tinha um telefone que ficava na redação, que a gente conseguia Sim. conectar. A gente fez várias. Eu lembro que uma vez a gente entrevistou uma psicóloga. E aí o pessoal tava lá no estúdio gravando, a gente tava no telefone e a pessoa tava em outro lugar Sim, conversando. é isso mesmo. E é uma coisa que eu Era, não sei se o web rádio, não tendo essa estrutura toda, consegue arcar no final. sim. Eu acho que o web rádio ele acaba, assim, não que isso seja ruim, né? Mas eu acho que ele acaba tendo uma coisa, uma estrutura mais independente e as Sim. coisas mais até um estilo diferente, assim, por isso, né? Porque, assim, deve ter. Deve ter. Algumas rádios devem ter a mesma estrutura. A web rádio deve ter a mesma estrutura de uma rádio formal, como instituição. Só que aqui na internet tem coisas que são formais e tem coisa que é de brincadeira. As pessoas vão lá e falam, eu vou fazer isso aqui e bora.
Pode dar certo, pode não dar. E eu acho que a web rádio, ela te dá essa possibilidade de você experimentar, ver de qual que é. Você pode errar, você pode dar certo. Tá tudo bem, é aprendizado. Mas a rádio física, por ser ao vivo as coisas e ter uma coisa, tipo, mais engessada, você tem que ir com mais cautela. Mas eu gostei muito da Sim, experiência que eu tive, de qualquer forma. Me ensinou muito. Tá ali. igualmente. Eu acho que a Magnífica já tem um histórico de coletivo, né? Sim. Eles já têm. Magnífica tem o quê? 20 anos? É mais ou menos isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu lembro que o pessoal fez graça dela tá fazendo 18 anos e eu tava lá na Foi. época. Aham. Então a Magnífica deve ter uns 20 anos. Então, assim, é muito tempo. Eles também têm muito trabalho com rádio comunitária, né? Independente Sim. da web rádio. Rádios comunitárias de acampamento. Tinha aquela lá de São João. São João não, é. Onde é a Chapada? Aquela cidade, eu esqueço o nome da cidade. Também Não não é faço. Alto São Paraíso. Francisco. São João é a que você É aqui vai, eu não é? vou. Não tem rádio ali, não tem nada, na verdade. Se tivesse uma rádio, Não. Nossa, eu esqueci agora o nome da cidade. Mas tinha o pior. Sertão, que era aquela comunidade grandona perto de Alto Sim. Paraíso, que Uhum. a Magnífica tinha parceria. Ele fazia cinema ao ar livre, fazia web rádio com o pessoal que morava lá e tudo mais, falava sobre a comunidade, o funcionamento dela. Então, acho que sim, eram facetas diferentes, né? Porque eu não Sim. consigo imaginar a rádio da UFG falando sobre isso, Não, nem tem como. né? Fazendo esse tipo de projeto. E aí, como a gente pensou numa rádio relacionada à escola, sim, eu acho que tem a diferença, instituição escola e produção escola, Sim. né? Eu acho que no quesito instituição, para falar da instituição, uma rádio institucional, obviamente, vem a calhar, mas acho que para trabalhar com uma turma ou várias turmas e falar sobre os assuntos que são ali relevantes para eles, tanto dentro da escola quanto para além da escola, eu acho que a liberdade me deu a ver rádio. Sim. Sim. Até pelo que você falou da questão do experimentar. Você pode errar, você pode ir lá e fazer, você pode, não gostei, você pode aquilo. Não sei. Aí Não é, eu nesse acho. caso, desculpa, pode Não, falar. pode falar. As É duas. porque eu acho que pesa pra gente também, porque a gente deu aula para adolescente, né? Então a gente fica pensando lá o surto. Tem aquele aluno que gosta disso, aquele aluno que não gosta daquilo, e aí vai ser igual eu e Sim. você. Eu prefiro muito mais falar, você prefere ficar no Sim. backstage. É, é bem variado, não? E eu acho que essa variação dentro de uma turma de escola, pensando assim, Fundamental 2 ensino médio, talvez tem que ser uma coisa mais Livre. aberta. Uhum. Uhum. Adolescente, assim, principalmente, e que. Eu não sei se segundo fundamental é adolescente, né? Para adolescente. Não sei, jovens. 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 Eu acho que para muitos deles pode ser chato essa ideia da rádio. Porque eles não nasceram na época que a rádio era relevante. Então eles não entendem muito bem o que é a rádio. E como a rádio funciona e como a rádio pode ser legal e divertida. Então, eu acho que provavelmente esse pessoal não sabe o que é rádio, mas sabe o que é podcast. Porque podcast é a rádio do novo século, das pessoas a Sim, escutam agora. E principalmente essa liberdade de tema é o que eu acho que mais pode dar certo em relação à web rádio dentro de uma escola. Porque adolescente adora falar do que ele gosta. Nunca vi. Você fala, fala aí, o menino gosta de LOL. Fala de LOL. O menino passa até 3 horas falando de LOL se ele deixar. Você falar pra ele falar, não, fala sobre ditadura militar, ele não vai querer falar. E eu acho que a web rádio permite ter essa liberdade do menino poder falar do que ele quer, do que ele entende. E eu acho que eu acho que o essencial para pessoas mais novas, jovens, é que eles precisam estar num ambiente confortável para produzir.
eles conseguem produzir melhor quando eles estão num ambiente confortável. Então, falar do que eles entendem ou de um assunto que é do interesse deles, talvez eles se sintam mais interessados ainda a fazer aquilo e aprender a Sim. fazer e interagir. Então, a Web Rádio permite isso. A rádio institucional é bem mais difícil isso acontecer. Sim, até porque tem a hierarquia, né? Que é uma coisa que pesa. Eu tive uma experiência que eu não cheguei a terminar o projeto, mas eu iniciei um projeto dentro de uma escola, que foi uma escola que eu não lembro o nome porque o nome era muito grande, mas era uma escola pública perto da UFG. E era o projeto da Magnífica. A gente decidiu fazer uma web rádio com uma turma de nono ano. E assim, na época, eu fui a pessoa que tomou frente para conversar com os meninos e tudo mais, até porque meu parceiro não tinha a menor vontade e didática para conversar com eles. E aí eu fui explicar o que que era rádio, e é igual você falou, eles têm noção porque, minha mãe escuta. Sim, Eu já ouvi falar, tal, mas não é aquela coisa, tipo, eu escuto e tudo mais. Mas aí quando você começa a falar sobre essa liberdade de tema e tudo mais, e aí eu dei a liberdade para eles. Eu falei, eu quero que vocês pensem aí, tipo, na próxima vez que a gente se encontrar, vocês me falam. E assim, a gente pensa que eles vão querer falar de música só, ou de uma coisa específica, mas saíram temas muito massa. Tipo, tinha um aluno que ele era um aluno problema, assim. E ele era uma pessoa que basicamente não fazia nada, assim, dos projetos da escola, tarefa, ele dava muito trabalho mesmo. E me avisaram sobre ele, falaram, olha, aquele ali você toma cuidado, porque... E ele foi o primeiro a chegar para mim e falar, olha, eu quero falar sobre racismo, porque eu sofro isso, a minha mãe sofre isso, e eu acho que é um tema que tem que ser falado numa rádio da escola. E eu falei, uau, eu acho forte. Eu acho uhum. que essa é a coisa, eles podem falar uma coisa que tá presente na vida deles. E eles falam de uma perspectiva muito mais real do que qualquer outro jeito. Eles conseguem relacionar, né? Porque eu acho que um dos limites de uma rádio institucional, no caso, é que você fica ali dentro da instituição, você não consegue relacionar o que você está fazendo ali ao que está fora, Sim, ao que você vivencia. E os alunos, quando a gente teve essa experiência, na verdade, eles trouxeram, né? Eles falaram, não, tem isso aqui, vamos, eu acho que isso aqui é relevante. E foram muitos assuntos muito massa, assim, e alguns até se contrastavam. Eles tinham que sentar e conversar para ver como é que eles iam organizar aquilo. Mas foi legal, e eles fizeram grupos justamente porque tinha o pessoal falando, não, eu não quero falar, eu não quero falar, eu não quero falar. Aí o outro falando, não, eu quero falar. Aí a gente falava, então junta aí, sim, vamos organizar. Eu acho que esse frenesi é muito interessante. sim. Eu acho que não é quando você chega numa escola e traz tudo isso, às vezes eu acho que chega a ultrapassar a criação de uma rádio, sabe? Vai para a vida deles. Eles podem achar um interesse que eles não sabiam antes, aprender uma coisa nova que eles queriam fazer e não sabiam que eles queriam fazer, e enxergar essa coisa do fora também, sabe? Essa coisa de, por exemplo, o programa do menino que foi sobre racismo. Às vezes aquilo despertou algo em outra pessoa, e aí essa pessoa vai. Então, assim, eu acho que trazer isso para. Porque criança e adolescente é um negócio muito criativo, e eles são muito. Eles têm uma energia que depois dos 20 não existe mais. Então, quando você leva para eles ali, a coisa ela funciona muito mais rápido e é muito mais dinâmico. E é uma coisa deles. Acho que chega a adotar as coisas que estão acontecendo ali para eles. E eu acho que marca muito. Sim, eu acho que isso é interessante até para a perspectiva de como a rádio funciona, né? Sim, Porque eu acho que a gente, tipo, o pessoal da nossa idade, assim, ainda tem uma perspectiva do rádio, do escutar o rádio no carro, lembrar de ter o sim. rádio, você tem rádio, eu tenho rádio, mas somos exceções. A gente é uma grande exceção. É, mas assim, para o pessoal mais novo, tem essa trava de para que eu vou usar uma rádio?
Sim. Para que eu vou fazer uma rádio, trabalhar com isso, se eu posso só, sei lá, gravar um áudio e postar e Sim. alguma coisa assim. Mas eu acho que essa função de transmissão da rádio, que acontece independente de qual rádio é, mas com a liberdade da web rádio, é bem interessante de se utilizar. Eu acho que a rádio é uma ferramenta muito útil. Sim. Continuo achando. Queria ter terminado o projeto, mas me mudei para São Carlos. Aconteceram coisas. Me mudei para São Carlos. As duas experiências, eu acho que se elas fossem a institucional, eu acho que nem tanto. Adolescentes não iam gostar muito do que eu fazia, não. Não vou mentir. Não iam. Eu chegava lá e era tipo, faz uma matéria sobre. Tá tendo o cursinho da UFG. E aí eu tinha que escrever uma matéria sobre o cursinho da UFG. Nossa, era um porre. Mas aí, tipo, teve um dia que eu tive que escrever um sobre o Paulo Freire. E foi incrível. Eu fiz uma pesquisa enorme sobre o Paulo Freire. Eu fiz entrevista. E eu acho que isso muitas vezes fica muito na mão do jornalista. De você pegar uma pauta, pegar um tema e ter que pesquisar para falar sobre. E é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que saber fazer, porque é muito bom. Eu não tô falando isso como um jornalista que gosta de pesquisa acadêmica, mas pegar um tema que você não sabe muito e aprofundar para ter que falar sobre, e ouvir pessoas que sabem o que é, e é uma troca de informações, é uma transmissão de informações muito boa. Sim. Você aprende muita coisa fazendo isso. Pode ser sobre uma coisa que ele gosta. Tipo, o moleque não sabe por que o LoL foi criado. E aí ele vai pesquisar por que o LoL foi criado. Ele fala, putz, isso aqui é muito massa. Então, eu acho que é uma chance para eles olharem para as coisas de uma forma mais profunda, mais vertical e não tanto horizontal, que eu sinto que às vezes a escola faz isso. A gente tem um conhecimento muito horizontal nas coisas. E ele pegar uma coisa que ele entende e ir até o fundo, mostra para ele que as coisas são muito mais profundas do que parece. Então vai dar um senso crítico maior para ele das Sim. coisas em geral. Sim. E ele não vai trabalhar aquilo daquela forma chata, Sim. né? Que seria tipo, ai, nossa, eu preciso só pesquisar. Eu acho que eu raramente trabalhei com pautas que eu não gosto. Acho que Porque eu a fiz matéria-prima é isso. diferente. Eu acho que eu fiz isso só em texto jornalístico mesmo, PTJ e essas coisas. Mas que eu já sabia que eu não ia conseguir trabalhar em redação com essa coisa de tipo, Aham. não dá. Mas o matéria-prima, eu encontrei as explicações de cada quadro do matéria-prima. Eu vou enviar para todo mundo no e-mail, só para ter essa noção da variação dos quadros. Sim. Mas o matéria-prima era interessante por causa disso, porque mesmo quando eu escolhia, tipo assim, teve um que eu fiz sobre Star Wars, acho que ia lançar um filme de Star Wars, e eu falei, nossa, vou fazer e tal. E, né, eu sou obcecada. Mas ainda assim eu tive que ir a fundo e Sim. ver o que era relevante daquilo ali. Não é só, tipo, eu gosto e pronto. Então eu acho que dá um valor para aquilo que a gente se interessa. Acho que tô tentando lembrar de alguma outra coisa. Teve uma pauta que foi assim mais pesada, que foi quando deram a notícia de suicídio na UNB, se eu não me engano. Eu lembro. Uhum. E aí, tempos antes, teve uma notícia de suicídio na UFSC, eu acho, não sei. Mas foram duas notícias muito próximas. Foi. E a gente começou a discutir saúde mental no campus. E aí eu lembro de pegar essa pauta e falar, gente, como que eu vou falar sobre isso? Sobre uma coisa tão pesada, tão pesada. E aí eu fui atrás dos programas, fiquei sabendo. Acho que você também foi atrás das listas de. Porque foi quando a gente fez aquele cartãozinho com os números. lugares, sim, que atendiam na UFG, nas outras universidades. Virou uma coisa que foi útil para quem estava do nosso lado, assim, sabe? A gente falou, não. Toma aqui, vai lá. A coisa vira muito mais pessoal. Ela foi muito mais pra gente, porque numa pesquisa que a gente tinha que fazer para um programa, você, no caso, só tava lá de intrusa, e a coisa veio muito pra gente e a gente levou para outros lugares.
E eu acho que é muito sobre Sim, isso, é a gente olhar para as coisas de verdade. Eu acho que isso tá faltando muito ultimamente. As coisas estão sim. muito, não fúteis, mas muito, sabe? Eu acho que tá muito caótico, porque é muita informação ao mesmo tempo, a gente não sabe Sim, nem o que absorver, sabe? Porque sim. é Então, muita quando você coisa. pega uma coisa assim, porque o caso mesmo dos 2 suicídios que aconteceram, eu lembro disso. Eu lembro que eu passei o olho, assim, eu só fiz tipo, ah, porra, que coisa horrível, e passou. E aí, quando eu tive que parar e olhar para aquilo, a coisa se tornou muito mais tocante, muito mais importante. Então, É, e eu acho que isso falta hoje em dia. Olhar para as coisas com uma certa. Entender que ela tem um valor e que ela tem um peso. Que o filme do novo série do Capitão América não tá ali à toa, que tal coisa não tá ali à toa. Tem um motivo pra ele estar ali. tudo tem um E, motivo. e tudo tem um motivo. Então, assim, eu acho que isso vai dar a possibilidade pros alunos de olhar para as coisas e falar: não é só isso. Hum, Existem outras coisas ali atrás, porque nada é só uma coisa. nada E isso a só rádio, aparece. e só, ó, tá aqui. Não, nada é assim. Então eu acho que a rádio vai ser só uma ferramenta para eles acessarem essas informações. Uma forma deles chegarem lá. Então eu acho que pode acrescentar muito, muito dentro da vida deles como estudantes. Também acho. Ai, saudades. Saudades, rádio. Fala não, Letícia. Ai, que saudade que eu tenho de acordar sábado e Não, eu não reclamar de tenho acordar. vontade disso, não. Moça, eu acordava, quando eu trabalhava na rádio lá na universitária, eu acordava, sei lá, 7 horas e eu pegava o Eixão. Não sei se o pessoal da São Carlos sabe o que que é. É um ônibus enorme. E aí eu descia o Eixão assim, ó. E aí eu parava lá, e aí tinha um cafezinho, aí tinha um ar-condicionadozinho. Era bom, foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. O melhor pra mim era o parque. Porque a rádio universitária fica num parque, né? Sim. É um núcleozinho assim e um parque Ai, gigantesco. E o zoológico da cidade. o zoológico é do lado da rádio, isso é muito bom. Faz o menor Ai, sentido isso, mas é desse jeito. Goiânia. Só faltou ter vaca pra falar que é Goiânia. Mas era muito bom, era um lugar muito bom. Aqui é a Letícia Mihalit e essa foi uma das conversas sobre rádio, com a participação de Laura Schaud. Muito obrigada!